Olá, boa tarde, o TPM está no ar e hoje o nosso bate-papo é sobre distúrbios endócrinos. Você sabe o que é isso? Você conhece as doenças relacionadas ao sistema endócrino? Bem, existe uma lista imensa, gente, de problemas que são causados por essa descompensação hormonal, para mais ou para menos. A causa disso, quer dizer, o que acontece por conta disso, pode alterar o crescimento, a feminilidade, a masculinidade, o peso, enfim. A própria diabetes pode ter como causa ou agravante distúrbios endócrinos. A gente vai conversar sobre isso hoje com duas especialistas, com uma nutricionista e uma médica endocrinologista. O programa está bem interessante e eu convido você a ficar aqui com a gente. Vamos falar de saúde? Hoje a gente vai bater um papo aqui com duas médicas sobre distúrbios endócrinos, sobre os problemas no sistema endócrino. Você sabe o que é isso? Você conhece as doenças relacionadas a isso? Bom, hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso eu estou recebendo a doutora Lara Cristina Rubio, endocrinologista. Obrigada pela sua presença, Lara. Eu agradeço o convite. E a Thaís Pereira, que está sempre aqui com a gente, nutricionista. Obrigada, Thaís. Obrigada. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse, Lara, de uma maneira bem simplificada, o que é isso? Qual que é a função do sistema endócrino no nosso organismo e por que ele apresenta problemas? Bom, as doenças endócrinas, elas são decorrentes de disfunções das chamadas glândulas endócrinas, responsáveis pela produção dos hormônios no organismo. Se houver alteração na síntese, ou seja, na produção, na liberação ou na ação desses hormônios, vamos ter então essas doenças já aí famosas, conhecidas, né, no dia a dia e bastante comum na prática diária do endocrinologista. Clara, isso pode acontecer no decorrer da vida do indivíduo ou já é alguma falha genética? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Existem os casos em que são os casos considerados genéticos, ou seja, existe uma predisposição genética e aí vai depender do meio ambiente para expressar ou não esse gene. Quer dizer, não necessariamente ele vai sofrer com isso. Isso, o paciente ele pode ter a tendência genética, mas não necessariamente vir a desenvolver o distúrbio. Vai depender também do meio ambiente influenciando para tal. E existem também as causas já adquiridas. Então, não apenas genéticas, mas também adquiridas, certo? Thaís, a alimentação influencia nesse tipo de problema bastante? Com certeza. Hoje em dia a gente tem problemas, o número, né, dos problemas, principalmente da glândula tireoide, que é uma glândula que regula todo o funcionamento, todo o metabolismo, né, do nosso corpo. Então a gente tem muito problema hoje, principalmente do hipotireoidismo, que nós como nutricionistas, né, a gente recebe os pacientes que têm esse problema grave de hipotireoidismo por conta do excesso de peso que isso acarreta, né? O que acontece? Essa glândula ela não funciona como ela deveria funcionar e esse aumento de peso acaba incomodando o paciente. Então, a alimentação nesses casos é fundamental, claro, tanto para essa glândula voltar a funcionar adequadamente, alimentação aliada à medicação, claro, né? Tem todo um conjunto de tratamento que a gente faz, quanto o paciente dar uma estabilizada nesse peso e não causar esse excesso, que consequentemente vai trazer outras doenças também, né? Sim. Como diabetes, problemas de coração. Então a alimentação é muito influenciável nesse caso especificamente na glândula tireoide. Quer dizer, em boa parte dos tratamentos, doutora Lara, então tem um tratamento associado com uma dieta? Sim, então se nós formos pensar, por exemplo, no diabetes, o diabetes é um distúrbio da secreção de insulina ou ação dessa insulina e, consequentemente, o indivíduo vai apresentar hiperglicemia, excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, nós precisamos, sim, ter uma orientação do ponto de vista dietético, restringindo ou simplesmente reduzindo, né, alguns determinados alimentos do dia a dia desse paciente. E também tem os problemas de tireoide, como a Thaís colocou, sim, em relação ao hipotireoidismo. Agora, o que não ficou muito claro para mim é a má alimentação, por exemplo, a alimentação errada, ela pode contribuir para que a gente tenha um problema nesse sentido?
Pode, Thaís? Pode, Lara? Na verdade, eu acho... A gente falou aqui de associar com o tratamento, né? Mas eu quero como uma forma preventiva até. Preventiva, ok. Forma preventiva, a alimentação adequada, já está bem claro e bem comprovado que ela contribui para o não aparecimento de várias doenças. Para a nossa qualidade de vida, exatamente, para o não aparecimento. Nós podemos englobar o diabetes, problemas de aterosclerose, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto. Então, a alimentação, ela pode atuar, sim, preventivamente. Hoje em dia está muito em voga essa parte da nutrição funcional, que são os alimentos funcionais, que além de fazerem bem nutricionalmente para o nosso organismo, eles ainda atuam como remédios para o nosso organismo. Então, a alimentação, sim, pode ser preventiva nesses casos. Em alguns casos, claro. Como toda regra tem a sua exceção, alguns casos realmente são de problemas hormonais mesmo. O paciente precisa de um tratamento de alimentação dietético associado a medicamentos. Mas aí são outras coisas. São outras questões e é muito individual, é muito individualizado esse diagnóstico, né? Então a gente não pode generalizar. Mas a alimentação sim funciona como prevenção para vários distúrbios alimentares. Então vamos pegar esse gancho, Thaís, vamos mostrar ali, a gente tem alguns adoçantes, tem um sal ali com menos sódio. Vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que está bastante ligado a esse assunto, né, doutora Lara? Sim, exatamente. Vamos lá na mesinha. Só um pouquinho, doutora Lara, a gente vai vir aqui, ficar aqui do lado. Fica aqui, Thaís, para mim, pode descer. Vamos começar aqui, ó, por esse adoçante com sucralose. A sucralose é o adoçante atualmente, é o mais natural que a gente tem, né? Que é o açúcar, vamos dizer, o açúcar natural, que é o açúcar das frutas mesmo, né? Então a gente tem algumas opções dele, todos aqueles envolvendo aspartame, sacarina, ciclamato de sódio, são adoçantes artificiais. Como esse aqui que a gente tem, por exemplo. Esse aqui, né? A gente tem um exemplo aqui também, são adoçantes artificiais. Agora, a base de stevia e a base de sucralose são os adoçantes mais naturais que a gente tem. É claro que... Esses aqui seriam os mais indicados, então, nesse caso que a gente estava falando, de problemas com a tireoide, a obesidade, enfim. É claro que todo o adoçante, né, todo produto industrializado, ele tem na sua formulação uma quantidade muito grande de conservantes, né? Então, nenhum é indicado para uma pessoa comer sem regras, tá colocando em todo tipo de alimentação, em todos os horários de alimentação, ela está utilizando esse tipo de produto. É preciso ter cuidado com a quantidade. É preciso ter cuidado com a quantidade. Como toda alimentação saudável deve ser baseada em todos os grupos alimentares e sendo importante a quantidade de cada porção que a gente ingere, assim funciona com os adoçantes artificiais, a sucralose e a stevia, que são adoçantes mais naturais, vamos dizer, mas mesmo assim, eles são produtos industrializados, então a gente tem que tomar cuidado também. E quando a gente fala desse aqui, do mel? Bom, o mel é natural, né? Claro, a gente já sabe. É um alimento riquíssimo em algumas vitaminas também importantes. Então, assim, sempre que a gente puder estar utilizando e trocando os açúcares refinados ou mesmo o uso de adoçante para isso, em substituição ao mel, que é um produto natural, é muito melhor, é o ideal. Claro que as pessoas que têm, a gente falou ali da diabetes agora também, isso é um alimento vale, extremamente calórico. O diabético então não pode comer nenhum tipo de açúcar, nunca só adoçante. Ele pode, dependendo do seu grau de glicemia, de comprometimento. E se ele está fazendo essas substituições adequadas, é claro que um adoçante, um açúcar natural vai ser muito melhor também. Entendi. Vamos aqui, ó, esse aqui, ó, é um sal com menos sódio. É um sal com menos teor de sódio, né? Esse sal que a gente vê aí bastante também à venda, essas opções, sal light, o sal rosa, o sal do Himalaia, tem algumas opções que a gente tem. O que acontece? Qual que é a principal função deles? Eles têm um menor teor de sódio e um maior teor de magnésio. Né? E o magnésio é um mineral extremamente importante para toda a regulação de organismo, de cerebral que a gente tem. Então, eles têm uma maior concentração desse mineral magnésio e uma menor concentração do sódio na sua composição. A gente sabe que o sódio, né, em excesso leva à hipertensão arterial. Ele é mais saudável, encadeia também vários outros fatores. Esse, no caso, é 50% de um, 50% de outro. Então, é claro que ele vai ser melhor. É uma substituição bem válida. Lembrando, só a gente falando do sal aqui agora, o iodo,
é extremamente importante também, né? A gente tem bócio, que é aquela doença, né? Que está ligado também a uma questão hormonal, uma disfunção hormonal. Então o iodo ele é importante, que está presente em sal, principalmente sal de cozinha, sal iodado. Algumas legislações hoje já obrigam que alguns sais de cozinha tenham, né, essa concentração de iodo mais elevada, justamente para evitar esse tipo de doença. Por outro lado, o excesso também é prejudicial. Então tudo vai cair na questão da quantidade, né? Da forma como você usa cada produto. Isso é muito individualizado. Ok. Thaís, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. Mais uma vez estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta conversando mais com a doutora Lara aqui, tá? Fica aqui com a gente. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje, sobre o sistema endócrino, sobre problemas, doenças ligadas ao sistema endócrino? Então presta atenção que a gente está falando sobre isso hoje aqui no programa. Doutora Lara, a Thaís estava falando ali, a gente mostrou alguns adoçantes e tal. Muitas pessoas usam o problema da tireoide como uma desculpa para o ganho de peso, no caso do hipotireoidismo? A gente tem algumas considerações a serem feitas. O hipotireoidismo, ele é uma disfunção da glândula em que existe uma diminuição da produção dos hormônios tireoidianos, T4 e T3. E isso lentifica o chamado metabolismo, as reações metabólicas no organismo. Então, assim, até certo ponto, o ganho de peso, ele pode ser atribuído à tireoide, sim. Porém, em geral, é um ganho de peso discreto, 3 a 5 quilos devido a esse hipotireoidismo. Ele não chega a causar uma obesidade, por exemplo? Dificilmente. Dificilmente. O que acontece na realidade é por uma infiltração e retenção líquida do que pelo acúmulo de gordura. Então o hipotireoidismo não leva a um depósito maior de gordura. O ganho de peso não é por conta disso. Isso quase sempre está mais ligado ao estilo de vida adotado pela pessoa mesmo do que ao problema propriamente dito? A gente pode dizer isso? Como eu falei no primeiro bloco, nós podemos dizer que os transtornos endócrinos, e aí inclui a tireoide, tem uma tendência genética que o indivíduo pode ou não manifestar na dependência do estilo de vida que ele leva. Sim. Certo? Ou seja, o estilo de vida inclui alimentação, atividade física, combate e controle do estresse, que é extremamente importante, ter um impacto muito grande no desencadear como um gatilho para o problema de tireoide, o estresse. Doutora, e qual que é o tratamento? Nesse caso específico, essa lentidão que preocupa tanto as mulheres, né, metabólica e tal, qual que é o tratamento? Bom, o tratamento é muito simples. Então, uma vez feita a hipótese diagnóstica do hipotireoidismo pela clínica do paciente, tem sinais e sintomas compatíveis, vamos partir para o exame laboratorial. Confirmação através da dosagem de TSH e posteriormente T4 também, T4 livre. Vimos então que existe um hipotireoidismo confirmado laboratorialmente, iniciamos o tratamento através da reposição do T4, a levotiroxina. Tomada única diária, de manhã, e a dose vai variar conforme a necessidade de cada paciente. E aí, como a gente falou, vão ser indicados também outras atitudes, mudanças mesmo na vida daquele paciente com relação à alimentação, atividade física, tudo isso está incluso no tratamento? Sim, isso também engloba, é importante a gente enfatizar, então não é apenas tomar a medicação, mas o paciente ele precisa entender que alguns hábitos alimentares, frutas, verduras, legumes, grãos, uma alimentação equilibrada, sem excessos de gordura, sem excessos de carboidratos, né, carboidratos do mal, vai contribuir sim para que essa tireoide melhore o funcionamento dela. Associado também à atividade física regular, que também traz um impacto positivo no controle da doença. Agora, doutora, tem uma outra doença ligada ao sistema endócrino que a gente está falando hoje, que é o diabetes, que assusta muita gente, né? Eu quero mostrar agora, antes da gente falar mais sobre esse assunto, um aparelhinho que muita gente usa e que é fundamental para quem tem diabetes. Ele é importante, inclusive, para ajudar o médico. Vamos ver por quê. Na verdade, o aparelho, ele não vai controlar a diabetes, ele só vai te dar um termômetro para você entender como é que você está agindo em relação à sua enfermidade. Você é diabético, então sou diabético. O aparelhinho vai te ajudar, você está monitorando, marcando como é que está a sua diabetes, como é que se o regime que você está fazendo está certo, se está errado. Está errado? Conversa com o médico, pergunta para o médico o que eu devo fazer, como é que eu devo proceder. O aparelho vai te dar um parâmetro para você se orientar
se você está certo ou errado no seu tratamento. Isso aí. Tendo em casa esse aparelho, como que funciona? Como que eu devo fazer esse exame? De manhã cedo em jejum, dá uma furadinha no dedo, tuc, a fitinha, ele já vai te dar a quantidade de glicose que você tem naquele momento. Aí, pelo regime que você vem fazendo e tal, você vai ter um parâmetro, se você está com a glicose alta, se você está com a glicose baixa, e você pode conversar com um médico e pedir para ele te orientar melhor no seu regime. É necessário fazer, porque só um médico sozinho, sem esse acompanhamento, ele fica meio no escuro. Se você leva dados na mão, né? Ó, a minha glicose ontem estava 300. Hoje ela já baixou para... O que você está comendo? Estou comendo certinho, na hora certinha ela está baixando. Não está baixando, tá? O que você está comendo? Então ele vai te orientar com precisão como você deve proceder. Qual a alimentação, aumentar o medicamento, a dosagem do medicamento, diminuir a dosagem do medicamento, né? O aparelho é muito interessante, é muito importante para controlar, para você ter um controle mais preciso da situação. Boa dica, seu Silvio. Obrigada pelas informações. Doutora Lara, esse aparelho aí, ele realmente auxilia o trabalho do médico. É importante que a pessoa que tem diabetes, ela tenha esse aparelho em casa? Sim, é fundamental que o paciente ele tenha um aparelho para sua automonitorização da glicemia através da ponta de dedo, certo? Em quais pacientes que nós sugerimos, nós pedimos, né, essa automonitorização? Os pacientes que iniciam o tratamento, quando estão descompensados, estão iniciando um tratamento para a gente acompanhar o controle, os pacientes que estão sendo insulinizados, introduzidos a insulina no tratamento, e até mesmo nos que fazem tratamento apenas com antidiabético oral, nós também solicitamos essa automonitorização de uma forma mais suave, né? Não tantas picadas por dia como no paciente que faz uso de insulina. Então é importante para o controle, para a evolução desse paciente e para acertar a medicação. Agora, a diabetes, ela pode ser colocada aí num patamar de perigo, num grau de perigo grande, elevado. É uma das doenças que pode causar morte? O diabetes mellitus, principalmente o tipo 2, que é o do adulto, o mais importante, o mais prevalente, ele pode levar a complicações crônicas se não for diagnosticado e tratado precoce e adequadamente. Dentre essas complicações incluem os problemas macrovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e as complicações microvasculares, na retina, no olho, nos rins, na microcirculação periférica e para os nervos também do organismo. Então, quer dizer, é preciso estar muito atento a essa doença porque ela é séria, né? Sim, e na maioria das vezes silenciosa. Muitos pacientes têm a doença e não sabem que têm. Como é que a gente faz? Qual que é a indicação de diagnóstico precoce? Todos os pacientes que têm uma história familiar, principalmente pai ou mãe, diabetes tipo 2, precisam iniciar a sua investigação a partir dos 20 anos de idade, certo? E para todos os pacientes que têm outras comorbidades... E essa investigação é feita como, doutora? É isso que eu quero que a senhora explique. A gente deve procurar um médico? Qual que é o caminho? Procurar o médico. O clínico geral, se houver a confirmação do diagnóstico, ele encaminha através de exames para o endocrinologista, exatamente. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho e continua o nosso bate-papo aqui no próximo bloco. A gente vai falar do hormônio do crescimento. Muita gente também não sabe direito como é que lida com isso, se está ligado realmente a um problema ou não. Às vezes não, viu? A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Você sabia que a UCDB tem um núcleo jurídico que atende a população gratuitamente? Pois é, um trabalho muito legal que ajuda na formação acadêmica e atende quem mais precisa. Confere só que legal. O Núcleo de Práticas Jurídicas no Prajur da UCDB é destinado à formação de acadêmicos e atendimento à população da capital. O atendimento por parte do aluno, a aprendizagem. Então, o profissional colocado no mercado é um profissional preparado. Para a sociedade é de extrema importância, porque buscando no Prajur, ele não vai gastar um centavo, quer se com o advogado, quer com as custas de um processo. A partir do 5º semestre, os acadêmicos realizam estágio supervisionado. O estágio supervisionado fica na esfera civil em todas as áreas, área de família, área contratual, área de imóveis e nas áreas criminais também. Anualmente são mais de 1.000 pessoas atendidas gratuitamente.
O perfil do nosso cliente é a pessoa que não tem rendimentos suficientes para estar tirando do seu dia a dia o valor desse custo, honorários e custas de processo. O Nuprajur está localizado no prédio das Clínicas Escola da UCDB e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13h15 às 16h30. Bacana, né? Bom, vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Lara. Doutora Lara, o hormônio do crescimento, ele também pode ter alterações aí e apresentar vários sintomas que às vezes as pessoas ficam meio em dúvida? Na verdade, quando nós falamos de hormônio do crescimento, nós podemos nos referir tanto à deficiência desse hormônio quanto ao excesso de produção e sua ação. O que cada um deles causa? Certo. A deficiência de hormônio do crescimento, ela é bem menos comum, menos frequente do que se imagina. Cerca de 1 para 3.500 nascidos vivos, até 1 para 10.000 nascidos vivos apresentam essa deficiência já congênita, podendo levar, na verdade, a uma dificuldade ou até mesmo não crescimento em estatura, certo? E outros sinais e sintomas também vistos e avaliados pelo endocrinologista. Porém, é importante uma ressalva. A maioria dos pais que se angustiam e se preocupam com o crescimento, a velocidade de crescimento de seus filhos, a principal causa não é a deficiência desse hormônio, e sim causas mais comuns: desnutrição, maus hábitos alimentares, doenças crônicas como, por exemplo, asma, bronquite, problemas gastrointestinais como doença inflamatória intestinal, doença celíaca, o próprio diabetes tipo 1, que acomete crianças e adolescentes. São mais comuns como causas de dificuldade no crescimento, lentificação do crescimento, do que a deficiência do hormônio do crescimento. Quer dizer, a criança não cresce, a pessoa automaticamente, os pais automaticamente já acham que é algum problema hormonal. Isso Sim, acontece com frequência. Com frequência. E Isso. acontece o contrário também, né, doutora? A criança pode crescer demais. É muito menos frequente, viu, Flávia? A criança ter um crescimento, uma alta estatura, em geral é uma alta estatura familiar, na grande maioria dos casos, ou seja, respeita a genética, vem de uma genética da família, principalmente dos pais, do que realmente patológico. Quando patológico, existem inúmeras causas, né, também endocrinológicas, que a gente poderia ficar uma tarde inteira aqui conversando, certo? A gente tem a questão da precocidade também, com relação à puberdade, por exemplo. Queria que a senhora falasse um pouco dessa questão. Certo. Então, assim, a puberdade é um marco, tanto para o menino quanto para a menina. Então, a puberdade, ela significa o quê? O surgimento do broto mamário nas meninas e o aumento testicular nos meninos, certo? Nas meninas, em geral, se inicia a partir dos 8 anos de idade e dos meninos a partir dos 9 anos de idade. Quando nós temos um surgimento desses marcos antes dessa idade, nós temos a chamada puberdade precoce. E quando acontece após a idade de 13 anos na menina e 14 anos no menino, também precisamos investigar, porque aí pode se tratar de um retardo puberal. Precisamos investigar as causas. E como é que é o tratamento, doutora? É difícil, é complicado, uma vez que a gente está lidando com criança? Como é que é esse tratamento? A gente tem também um retorno bom nesse tratamento, quase 100% aí de resolução? Sim, se for percebido, né, identificado, investigado de uma forma adequada e tratado precocemente, em geral os pacientes têm uma evolução muito boa, certo? Tanto do ponto de vista do crescimento, quanto do ponto de vista da puberdade, seja puberdade precoce ou puberdade atrasada, ou retardo puberal. E para identificar, é mesmo só a questão da idade, como a senhora colocou? Assim, saber o que está acontecendo, se está acontecendo na idade certa, é isso que os pais devem levar em consideração? Isso também. Lembrando que a gente tem hoje um meio que influencia muito o início da puberdade mais cedo do que se imaginava que acontecia anteriormente. Então, meninas às vezes podem entrar mais cedo na puberdade, não significando talvez uma patologia em si, mas sempre deve ser investigado. Eu queria que a senhora falasse agora, só para a gente encerrar, a gente está com um pouquinho de tempo, quais são os problemas mais comuns e o que as pessoas realmente devem ficar atentas e já procurar um médico? Bastante rápido. O endocrinologista, no caso, né, os problemas relacionados ao diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, são os mais comuns. Problemas da tireoide, hipo e hipertireoidismo. E no caso do diabetes, vamos colocar aqui o primeiro sintominha, assim, que a gente deve estar de olho. De olho. Paciente que começa a apresentar perda de peso com um aumento do apetite, certo? Ou seja, é um paradoxo. Ele come muito e emagrece. Emagrece.
aumento do volume urinário, aumento da sede, infecção urinária, na mulher candidíase. Então, isso tem que ser investigado, né? O conjunto desses sintomas deve ser alertar e alarmar para diagnóstico do diabetes. Isso no caso do diabetes. O que mais que a gente deve ficar atento com relação a um problema endócrino? A tireoide, que é extremamente prevalente, né? Tanto hipo quanto hipertireoidismo. O hipotireoidismo mais comum, havendo então aí o paciente lentificação do pensamento, memória alterada, concentração alterada, queda de cabelos, unhas fracas, constipação intestinal e o famoso, eu ganhei peso por conta da tireoide. Deve se atentar, mas tem que ter os outros sinais e sintomas presentes. Então não tenha dúvida, procure um endocrinologista, né? Isso, perfeito. Doutora Laura, muito obrigada pelas suas informações, pela presença aqui no Flávia. TPM, viu? Eu que agradeço mesmo. Obrigada. O TPM fica por aqui, espero que você tenha aprendido um pouquinho com a gente aqui, saiba mais agora sobre as doenças relacionadas ao sistema endócrino e se cuide. Um beijo, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.